Boa noite, mestre. Boa noite, amigo aparelho. Boa noite a todos os seres de luz que nos brindam com as suas presenças aqui. E nós, atentos às conversas de vocês, temos muito a falar e a contribuir com relação ao que foi solicitado pelo mestre Tanaka. As questões relacionadas à bipolaridade, na verdade, é uma das muitas formas diferentes dos seres do mundo astral conseguirem se comunicar e pronunciar no plano material. Esta questão vai acontecer cada vez mais por conta destas modificações energéticas que estão ocorrendo no planeta. É inegável que já estamos sentindo literalmente na pele essas questões de mudanças no nível energético da humanidade, do planeta Terra. É um fato que já pode ser vislumbrado tanto na espiritualidade, através de várias pessoas, principalmente seres humanos especiais que possuem essa facilidade de comunicação, como também com o ser humano normal, que vem cada vez mais entendendo modos de interação maiores com os seres de outras dimensões, já que estamos aí também vibrando numa frequência energética diferente. Isso é uma tendência, vai acontecer cada vez mais e há de se conhecer os impactos de toda esta modificação, mestre Tanaka. Sim, cada vez mais os seres do plano astral vão conseguir se pronunciar, vão conseguir atuar, e essa atuação ficará mais próxima do mundo material por conta dessas modificações energéticas. E um número maior de pessoas vão ter essa sensibilidade de conseguir ou se permitir a se doar para estas comunicações, para estas formas de se expressar. No entanto, evidentemente, o mundo acadêmico, o mundo científico da medicina, ainda não está preparado para entender essas questões. E é por isso que é importante se fazer um trabalho o mais rápido possível para informar e formar, digamos assim, os médicos, principalmente os médicos recém-formados e também aqueles em formação. É evidente e já há provas científicas de que essas incorporações são legítimas e que existe toda uma questão energética relacionada a isso. Portanto, eu acho que é muito importante, mestre, como já vimos intuindo o Senhor, que o entendimento destas questões energéticas e destas formas de expressão, que alguns chamam de obsessão, outros de possessão e outros de mediunidade como um todo, devem ser sim estudadas a fundo pelo mundo acadêmico, principalmente psicólogos, psicoterapeutas, psiquiatras, pois na atualidade os seus pacientes acabam sofrendo muito pela falta de visão e conhecimento de seus médicos. Não há mais espaço para esses métodos que fazem tanto um paciente sofrer e não trazem nenhuma melhora. É importante e já é comprovado que existe essa interação com o plano astral, e isso tem que ser levado em consideração nesses tratamentos psiquiátricos com psicólogos e afins. Então, mestre, como bem sabido, o Senhor tem uma missão grande no que tange a disseminação do conhecimento para estes médicos. Agora, enquanto isto não acontece, mestre, é importante que se utilize os canais mediúnicos para doutrinar estes seres e também contar
com o auxílio dos nossos amados arcanjos e anjos de proteção, para que se evite o abuso da permissão que um ser humano dá aos seres do plano astral. Evidentemente, os seres do plano espiritual trabalham numa vibração muito diferente, num conhecimento diferente, num sentimento, num objetivo muito diferente do que o pessoal do plano astral. E, portanto, claro, existe todo um respeito quando se faz uma incorporação no ser humano. Diferente dessas pessoas do plano astral, que podem até ser intelectualmente avançados, ou seja, são seres inteligentes, mas que se utilizam da inteligência para ludibriar, para enganar, para seu benefício próprio. Quando um espírito se apossa de um ser humano, mestre, e utiliza esta possessão de maneira indevida, de maneira que não seja da consciência divina, tenha certeza de que estes seres estão incorporados com finalidades não positivas. E para este tipo de seres, é necessário certa dose de imposição, mestre. Eles são seres inteligentes, como eu já disse. São seres que conseguem, através da sua empatia, simpatia, conseguem ludibriar as pessoas. Portanto, mestre, lhe digo que é difícil doutrinar este tipo de ser, e ele se utiliza de toda a sua inteligência e esperteza para ir driblando as leis espirituais. E em várias situações, eles conseguem se safar, utilizando uma palavra mais coloquial. É necessário ter pulso firme para estas pessoas. É necessário mostrar um grau de energia, ser mais inteligente que eles. E em muitos casos, é sim necessária a utilização da força para conscientizar estes seres. Conscientizar que é possível enganar algumas pessoas, mas não é possível enganar a todos sempre. E que a justiça da espiritualidade, a justiça divina, ela é sempre eterna. E ela sempre será aplicada, mais dia menos dia. Portanto, mestre, para contribuir com o bem na humanidade, é importante endurecer com essas pessoas. Digo para o bem da humanidade, porque essas pessoas, com o devido tratamento, com a devida doutrinação e disciplina, elas são muito úteis para qualquer plano que elas possam atuar positivamente, com níveis de consciência elevadas, utilizando sua inteligência para o bem. Portanto, sim, incentivo, em nome de nossos amados seres de luz, que hão de concordar comigo, de que em certos casos é necessário sim usar uma forma mais enérgica de lidar com esses seres, para que primeiro deixem de ludibriar as pessoas, deixem de enganar as pessoas e deixem de fazer as pessoas sofrerem. Por mais que o ser humano esteja com autoestima baixa, com problemas de frequência energética baixa, e por mais que as pessoas tenham um merecimento, a misericórdia de Deus nos ensina que essas pessoas devem ter a chance de progredir, de buscar a sua evolução. Portanto, como mencionado pelo Senhor, mestre, uma pessoa bipolar veio para a Terra com a missão de fazer a sua evolução. E esses seres, atuando na aura dessa pessoa, impedem esta evolução. Impedem, pelo menos, que ela tenha o livre-arbítrio de fazer as suas escolhas. Portanto, há de se trabalhar esses seres humanos para que não caiam no conto desses seres espertos que ludibriam os seres humanos, de forma a permitir que eles, seres do plano astral,
permaneçam obsidiando, bebendo da sua energia, e eles justificam que estão fazendo a coisa certa, pois tiveram a permissão para fazer isso. Porém, sabemos que isto é errado. Sabemos que é possível, mas é errado. E há de se fazer então esse trabalho de doutrinamento do ser humano para ele elevar sua autoestima, para ele ter a consciência de que é preciso buscar a sua evolução espiritual e não simplesmente dar permissão para este tipo de ser do astral acabar possuindo-o. Então, esta é uma linha de trabalho. E a outra linha de trabalho é realmente utilizar da força bruta de nossos amados seres de luz para transmutar a energia desses seres do mundo astral, especialistas em iludir, ludibriar as pessoas. E assim, mestre, vários outros tipos de obsessão se vê neste mundo. E para cada um desses obsessores é necessário conhecer suas técnicas, seus métodos e cada vez mais impedi-los de interferir no livre-arbítrio dos seres humanos. Esta é uma grande injustiça, porque nós, seres de luz, evidentemente não podemos quebrar as regras do livre-arbítrio. E estes seres do plano astral não quebram as regras ao pé da letra, porque ludibriam as pessoas para que permitam, mas moralmente estão sendo bastante prejudiciais. E realmente, mestre, como bem citado pelo senhor, por conta deste fato, não é possível fazermos muita coisa, pois em suas justificativas, estes seres têm ao seu lado o fato de que estão lá, com a permissão, obedecendo o livre-arbítrio do ser humano. Então, realmente, o espírito do plano astral só vai deixar o seu obsediado quando ele, o ser humano, quiser. Dificilmente o obsediado o impede ou deixa de dar a permissão para que ele esteja junto. Com sua conversa, com sua inteligência, ele sempre arruma uma forma de convencer o fraco ser humano a permitir a sua presença. E aí, cada vez mais o ser humano sem energias adequadas acaba entrando num ciclo onde cada vez mais vai se afundando, pois seus pensamentos, seus sentimentos e as suas ações já são dominadas por esses seres do plano astral. Então, é necessária uma intervenção de vocês, seres humanos especiais, para quebrar o ciclo, para quebrar esse sistema, fazer com que o obsediado mude de pensamento, mude de sentimento e mude as suas ações. E cada vez menos temos pessoas dispostas, pessoas especiais dispostas a auxiliar, a colaborar com as pessoas obsediadas. Esta é a lógica da coisa, mestre. Portanto, sim, nós, seres de luz, recomendamos fortemente a utilização de uma energia mais intensa para esses casos. Fomos claros, mestre, na nossa colocação? Sim. Sim, recomendamos que atue de maneira enérgica, porque na conversa eles são muito inteligentes, muito espertos e vão utilizar das ferramentas deles para ludibriar, inclusive o mestre. Muito bem. Creio que por hoje temos informações suficientes, certo, mestre? Espero que tenha sido esclarecedor este nosso encontro e espero que muitos pacientes, muitos obsediados sejam libertados depois de nossas recomendações. Não se deixe ludibriar, mestre. Muitos desses seres, por terem uma vibração um pouquinho elevada,
podem sim atuar na aura do próprio mestre e captar algumas informações relevantes para convencê-lo de que é necessário de que ele permaneça com o obsediado. Muito bem, mestre, esperamos ter sido compreendidos nesta lição. Tenham todos uma ótima semana. Que assim seja, graças a Deus.